Olá, tudo bem? Eu sou Aldo Luna e este é o canal Reflexivo. Como o próprio nome diz, é este um canal para a gente refletir sobre nosso comportamento, o comportamento humano. É uma tentativa de alguma forma, ajudar a construir um país mais ético, mais feliz. Hoje falaremos sobre conhecimento versus ignorância. Logo depois da vinheta, aguardem! Que bom, estamos de volta, muito obrigado. Peço que dê o seu like, que compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, que nos faça chegar a mais pessoas. Hoje vamos falar sobre conhecimento versus ignorância. Nós podemos imaginar quão prejudicial é para nós quando, faltando conhecimento, não fazemos as melhores escolhas. Para combater isso, é claro, somente estudando, buscando aprender, tendo a fome incessante de saber mais e melhor. À medida que a gente vai aprendendo, a gente vai percebendo o quanto nós não sabemos. Certa vez, Platão disse, olha, há muito mais a saber do que o que nós já sabemos. E a nossa tentativa aqui, é claro, é fazer uma sociedade mais evolutiva. Então, por exemplo, eu trago para vocês o conhecimento de um filósofo, de um professor, de um pensador da contemporaneidade. Ele diz o seguinte sobre isso. Ele diz, quanto mais conhecemos, mais nossa ignorância se alarga. Esse é um dos paradoxos da ciência e do conhecimento em geral. Quanto mais sabemos sobre algo, mais sabemos o quanto não sabemos sobre aquilo mesmo. Por exemplo, nos últimos 500 anos, nós tivemos várias invenções que nos fizeram enxergar o que não enxergávamos. Duas coisas são sempre simbólicas. O telescópio, que nos fez enxergar no céu muito além do que a nossa visão permitia, e o microscópio, aquele que nos fez olhar para situações minúsculas que antes não conseguíamos capturar. Até se diria há 500 anos, agora que nós temos o microscópio e o telescópio, nós estamos conhecendo mais. Mas há aí um paradoxo positivo dentro da ciência. Quanto mais o microscópio nos levou a aprofundar a capacidade de enxergar o mundo diminuto, mais ficamos sabendo de coisas que não sabíamos. Alargou-se ali a nossa ignorância. Nós ficamos sabendo que havia todo um mundo aqui antes de nós, porque não víamos, não sabíamos que existia e, portanto, não precisávamos compreender. O mesmo vale com o telescópio. Quando ele passou a permitir uma ampliação da nossa visão sobre o universo, sobre a abóbada celeste, passamos também a perceber aquilo que nem sabíamos que existia. Esse paradoxo é muito marcante. Mais conhecimento, mais ignorância. Mais se sabe aquilo que não se sabe e mais se amplia o nosso território daquilo que se desconhece. Esse paradoxo ajuda bastante a saber que tanto o conhecimento é infinito quanto a ignorância. E nos tempos atuais, quando a gente acha que é o dono da verdade, que somente a nossa verdade é a que deve prevalecer, nós corremos um sério risco de fazermos escolhas alienantes. Eu posso imaginar que, de fato, não é tão fácil fazer a escolha pelo conhecimento, pelo aprofundamento, porque há muitas influências externas, seja nas redes sociais, seja na mídia, seja na igreja, seja na escola. Há um turbilhão de informações, mas é preciso a gente exercitar a capacidade de filtrar. Aliás, além de filtrar, de buscar a verdade, de alguma forma
procurar onde é falso e onde é verdadeiro. Para ser mais claro, por exemplo, uma mudança, digamos, política que se adote no Brasil sobre valores. Por exemplo, o aborto. Quem decide isso é a Câmara dos Deputados, é o Senado. E quando o presidente concorda, ele confirma. Quando não, ele rejeita. E isso volta, essa rejeição volta para a Câmara. Portanto, há decisões que são tomadas de fato sobre quaisquer aspectos. Eu estou falando sobre um exemplo de aborto, porque é bastante recorrente nos tempos atuais. Então, a gente de repente faz a escolha por um candidato que defende que não haja aborto. E convenhamos, não seria absurdo imaginar que se houvesse um candidato ou uma determinação ou algum projeto desse, não seria as igrejas as primeiras a defenderem a vida? Quem poderia ir contra a grande maioria que no Brasil não concorda com o aborto? Eu estou falando sobre isso. Não é, na verdade, com um tom político, partidário, mas para nos fazer refletir sobre a importância de buscar o conhecimento. Porque quando nos falta o conhecimento, a gente faz as piores escolhas. Muitas vezes, ludibriados por uma retórica falsa que estimula apenas a mentira. Portanto, é sempre melhor fazer a opção pelo conhecimento e reconhecer que sempre sabemos menos e, portanto, precisamos ter esta fome de procurar saber sempre mais para não fazer escolhas baseadas nas inverdades. É essa a nossa reflexão de hoje. Que possamos lutar contra tudo que não é verdadeiro, tudo que nos leva a um caminho que não é um valor, que não é, de fato, uma escolha cristã. Até o próximo canal reflexivo. Tchau!